Os levantes vêm, mas você percebe Deus agindo em seu favor. O nome disso é bênção. A bênção te dá um respaldo. Por exemplo, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ser tu uma bênção. O que Deus está querendo dizer? A minha bênção está sobre você. Cara, onde Abraão chegava. E isso se estendeu para os descendentes dele, Isaac, onde Isaac chegava. Jacó, onde Jacó chegava, com todo o caráter trapaceiro de Jacó. Mesmo assim, aquela bênção que Deus liberou sobre Abraão estava sobre ele. Então a bênção respaldava. Agora, quando eu escolho viver a minha própria vontade, Deus não me abençoa, Deus me consente. Qual a diferença entre a bênção e o consentimento? É que na bênção, o Senhor me garante. No consentimento, Ele permite, só que eu arco com as minhas responsabilidades. As consequências são minhas. Você quer? Beleza, agora a responsabilidade é sua. Você arca com elas. Essa é a diferença. Tá bom? Então, Deus pensou algo sobre... Por isso que nós precisamos... Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou o quê? Seja feita? Seja feita? Ou seja, cumpra-se em mim o teu propósito. Deu para entender? Então, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Quando nós sabemos que Deus pensa ao nosso respeito, o que as pessoas pensam ao nosso respeito já passa a não importar mais. O que o diabo pensa ao nosso respeito já passa a não importar mais. Porque nós sabemos o que Deus pensa sobre nós. Olha só, Jesus batizado nas águas, Mateus capítulo 3. Jesus batizado nas águas, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Vem uma voz do céu e fala: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Pouco tempo depois, Jesus vai para o deserto. Quem está lá no deserto? Esperando Jesus. O cão, o sujo, o Satanás. Aí ele falou o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o filho de Deus... Jesus tinha acabado de ouvir Deus falar. Jesus tinha acabado de ouvir da boca do Pai: tu és meu filho amado. Sabe por que Jesus saiu tão bem? Muitas pessoas pensam que Jesus venceu o diabo na cruz. Jesus não venceu o diabo na cruz. Vocês podem achar que é heresia, podem achar que é antibudismo. Jesus consumou a vitória sobre o diabo na cruz. Ele venceu o diabo no deserto. Verdade. Concorda? Concordo. Ele venceu o diabo no deserto. Ali nós vimos a vitória do nosso... Ali nós vimos o leão entrar em ação. Mas por que Jesus não deu confiança para a tentação do diabo? É porque ele sabia o que Deus pensava sobre ele. Acabou. Acabou. Os nomes, os títulos, os codinomes que nos dão, baseados no nosso passado, baseados nas nossas quedas, nos nossos fracassos, eles passam a não importar mais e nem ter efeito mais quando nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito. O que é o pensamento? Por que Deus quer que nós mudemos a nossa forma de pensar? Pensamento é uma palavra não falada. Sabe? E eu queria que nós, né, passássemos a pensar com a mente de Deus. Como Deus pensa? Como Deus vê? Como Deus toca? Sabe? Como Jesus reagiria em meu lugar? Tem um livro que foi best-seller, lançaram um filme sobre ele, não sei porque que não fez tanto sucesso, como muitos outros. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse tipo de literatura tem que fazer parte da nossa cabeceira e nós lemos pelo menos uma vez no ano. Para nós entendermos, tentarmos compreender como Deus pensa. Por que Deus manda perdoar? Por que Deus manda perdoar quem não merece? Por que Deus manda amar quem não merece? É porque nós também não somos merecedores. Então, quando eu perdoo com o perdão de Deus, eu estou reproduzindo na vida de outra pessoa que Deus fez por mim. Isso que a Bíblia chama de ser dispenseiro e ministro. 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos conheçam como dispenseiros e ministros dos mistérios de Deus. Sabe o que significa dispenseiro? Alguém que guarda, alguém que recebe e armazena. E o que significa ministro? Alguém que reparte. Então eu não posso ser só dispenseiro. Se Deus liberou algo sobre a minha vida, eu não posso só acumular. Eu guardo, mas no momento certo aquilo vai ser ministrado. Por exemplo, quando alguém vinha ao encontro de Jesus, um enfermo veio ao encontro de Jesus, Jesus já estava acumulado de cura. Então o que Jesus fazia? Ele era o dispenseiro da cura. Mas na hora que ele precisava repartir, ele virava o ministro da cura. Por isso que Paulo, no mesmo versículo, fala que os homens nos conheçam como dispenseiros, aqueles que guardam, e ministros, aqueles que repartem. Esse é o pensar de Deus. Sabe?
nos dá para que nós possamos repartir. Agora, a nossa mente precisa ser renovada. Por que a nossa mente precisa ser renovada? Quando o pecado entrou no mundo, né, através de Adão, o pecado contaminou o DNA do homem, o DNA original, o DNA com o qual Deus o criou. E aí, com a queda do homem, o homem passou a ter uma mente original, a mente de Adão, uma mente decaída, que só inclinar a nossa mente. Irmãos, podem falar o que for, não sei se vão criticar, não sei se vão concordar, mas não existe ex-nada. Não existe ex-nada nessa vida. Ninguém é ex-nada. Como assim? Não existe ex-drogado. Existe drogado crucificado. Não existe ex-prostituto. Existe prostituto crucificado. Por que não existe ex-drogado, pastor? Porque se um dia você cair, o primeiro lugar que você vai é a droga. Então você não é ex. Porque a tua mente antiga, ela é inclinada ao teu pecado, à tua escravidão. Então o que eu faço? Eu crucifico a bebida hoje. Eu crucifico a droga hoje. Eu crucifico a prostituição hoje. Amanhã eu crucifico de novo. Porque é o que Jesus falou. Dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o padrão para renovar a mente. Negar a si mesmo, encher do Espírito, ter uma vida no Espírito, sabe? Para ter uma renovação de mente. Pensar diferente, sabe? Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Se é uma pessoa liberta, né, de uma legião de demônios, e foi liberta, mas a mente dela não foi transformada, sabe o que nós vamos ser? Libertos com comportamentos de preso. Sabe o que significa isso? Por exemplo, eu conheci um ex-presidiário, hoje ele é um pastor, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né, eu tenho certeza que ele, não sei se fica registrado o programa, mas ele vai ouvir com certeza, pastor Washington. Eu lembro quando o pastor Washington saiu da cadeia, ele foi no culto, ele se comportava como se ele estivesse preso. Washington, ele acordava na hora que ele acordava na cadeia, ele ia tomar banho de sol na hora que ele ia... Não que isso fosse errado, mas ele tinha um comportamento... Quando ele ia na rua, ele ficava assustado, porque, sabe, ele parecia que ele estava preso ainda. Eu falei, Washington, calma, cara. Nós temos que trabalhar a mente dele para ele ter o entendimento. A comida, quando ele comia comida, ele comia, parecia que era a última comida, porque ele não sabia na cadeia se a comida à noite já tá boa ou azeda. Então no almoço ele comia como, sabe? Então na hora, em casa, assim, ele comia com o comportamento de alguém como se estivesse preso. O nome disso é alguém livre com comportamento de preso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformar. E o que faz a transformação? É a desocupação para uma reocupação. Como assim? Eu tiro aquilo que contamina a minha mente, a minha alma, e ocupo. Filipenses 4:8, irmãos. Tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é louvável, tudo. Nisso pensai. Então eu preciso fazer uma substituição. Nunca um esvaziamento. Deus não quer promover um esvaziamento. Porque a casa vazia é propícia para Satanás voltar e trazer 7 demônios piores do que os anteriores. É uma substituição. Eu troco a ocupação. Antes a pornografia ocupava minha mente, agora meu pensamento é a palavra de Deus. É andar no Espírito, é o fruto do Espírito, é ser batizado no Espírito Santo, né? É caminhar na presença, é ser discipulado e por aí vai. Agora, por que eu preciso trocar essa mente? Porque como eu tinha a mente original de Adão, agora eu estou em Cristo. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2:16 que nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, uma troca. Eu já não penso mais como Adão, agora eu penso como o segundo Adão. Lá de 1 Coríntios capítulo 15, que é Cristo. Então, como eu posso saber se eu tenho ou não a mente de Cristo? Agora vai entrar a crise. Eu gosto dessa parte. Eu gosto do fala Deus. Eu gosto do... eu gosto do fala Jeová. Como eu vou saber se eu tenho a mente de Cristo ou não? É simples. Quando eu aceito o que Deus estabelece e não entro em crise por causa disso. Quando o que Deus me dá direção, tem um louvor que fez muito sucesso. Eu brinco sempre muito, não tem nada contra a irmã Damares, compositor da canção. É uma brincadeira que eu faço. O pessoal fala, a música começa assim dizendo, o agir de Deus é lindo, não é? Mas é mentira, irmãos. A maioria de nós não acha o agir de Deus lindo coisa nenhuma.
Porque o agir de Deus, quando contraria a minha vontade, eu fico em crise. Então o agir de Deus não é lindo. O resultado dele é lindo. O final, quando todas as coisas cooperam para o bem, a gente fala logo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem uma exigência. Daqueles que amam segundo o seu propósito. Deus. Só vai contribuir para o teu bem se você estiver alinhado ao propósito. Do contrário, não vai contribuir para o seu bem, não. Então, como eu posso saber se existe a mente de Cristo em mim? Se a verdade que Deus me confronta, ela me muda. E não me deixa escravo de mim mesmo. Se eu tento argumentar, por exemplo, você mente, eu menti porque... quando eu tento dar desculpas justificativas, significa o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4. Existem fortalezas dentro de mim. E se existem fortalezas dentro de mim, eu preciso de libertação mesmo sendo crente. E o que tem de crente, né, pastor, precisando de libertação, doc, não. Meu Deus. Porque muitos ainda são escravos do diabo. Dá para eu pensar? Mesmo estando na igreja, tem gente que não se liberta de determinadas coisas. É porque essas pessoas, elas ainda aceitam as sugestões do diabo. Elas não entendem que é o que Deus pensa sobre elas que vai permanecer. Se alguém falar que você é um drogado, você entender que você é um drogado, você vai ter pensamento de drogado. Se você tiver um pensamento de drogado, você vai ter atitude de drogado. Se você tiver pensamento e atitude de drogado, você vai ter o comportamento de drogado, mesmo estando na presença de Deus. Um dia um rapaz se converteu, era líder de jovens lá no Rio de Janeiro. Ele era funkeiro. Né? Vocês sabem que Rio de Janeiro, funk domina. E a roupa, o jeito. E eu falei, aquilo me incomodou no espírito. Falei, cara, muda! Muda! Ele vai, Jesus manda, olha aqui, se as pessoas olham para você, hoje na presença de Deus, e lembram de quem você era, você não teve uma nova vida. Acorda, mano. Se os seus trejeitos mundanos te acompanham mesmo após a sua conversão, significa que mesmo liberto, você tem comportamento de escravo. Isso significa mudança de mente. Deu para entender? Então, tem problema usar boné e abarreta? Não. Mas se as pessoas olham para você de boné e abarreta e veem o cara que era no mundo, então para de usar boné de abarreta. Usa um chapéuzinho estiloso igual o Lady Gaga que tá aqui no estúdio. Entendeu? É verdade. É nisso que nós precisamos entender. Nós precisamos levar as pessoas a ter uma mudança de mente. Agora, por exemplo, Satanás faz você pensar que a sua casa é miserável. O que você vai fazer? Você vai tratar a sua casa como miserável. E eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer estranho e impactante. É isso mesmo. A intenção da palavra é gerar crise em nós para nos mudar. Se Satanás fizer você pensar que sua casa é miserável, ei, olha para mim, ou me ouça, olha para mim, não me ouça. Pensamento gera atmosfera. Vai na casa de alguém depressivo. O ambiente é pesado, não porque a pessoa, mas a forma da pessoa pensar gera uma atmosfera. Vai num ambiente onde só tem droga. Vai o pensamento gera uma atmosfera. E não podemos esquecer que Satanás ele era formador da atmosfera do céu. E ele não perdeu essa capacidade. Como que os males começam por um pensamento? Já viu uma igreja dividida? Já viu uma igreja rebelar e dividir? Como que uma rebelião numa igreja começa? Com um pensamento. Alguém acha que é melhor que o pastor. Como que a traição acontece no casamento? Com um pensamento. Minha mulher não é suficiente, meu marido não é suficiente. Como que um assassinato acontece? Esse cara está me olhando estranho. Antes que ele faça alguma coisa comigo, eu vou pegar ele primeiro. Tudo começa com um pensamento. Tudo. A primeira tentação foi assim. Deus falou assim, não é bem assim não, é porque ele quer que vocês não quer que vocês sejam iguais a ele. E viu Eva que a fruta era agradável e boa aos olhos e comeu. Tudo começa com um pensamento, irmãos. Então hoje, o que fazer? Estou chegando na parte final da mensagem. O que fazer então, nesse caso? Primeiro, são 4 passos que eu vou te dar. Substitua as mentiras do diabo pela verdade que liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
não vos libertará pela metade, não. É libertação total. Segundo, troque o que o diabo pensa a seu respeito pelo que Deus pensa a seu respeito. Jeremias 29, 11. Terceiro, ande na liberdade que Cristo conquistou na cruz. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Então seja, você que está em casa, seja livre desses pensamentos de derrota, esses pensamentos de fracasso, esses pensamentos depressivos. Seja livre em nome do Senhor Jesus. E quarto, entenda de uma vez por todas que você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Você é filha de Deus. Então, você no final de tudo, você precisa permitir que aconteça uma conexão. Como assim? Jesus hoje, eu quero profetizar. Como profeta de Deus, eu estou declarando sobre a sua vida. Jesus hoje está desconectando a sua mente daquilo que o diabo, as circunstâncias, o seu passado pensam sobre você. Ele está te conectando ao que Deus pensa. Então, você que está em casa, você que está aqui no estúdio, você que está em um carro, você que está em outro país, você que está aqui em Serra, em qualquer lugar, está ouvindo essa palavra. Você que sofreu abuso, rejeição, violência, seja ela doméstica, física, psicológica, emocional. Você que sofreu abandono, você que sofreu traições, decepções, frustração, você que sofre de depressão ou ansiedade, você que tem medo, vontade de morrer, você que tem amargura. Eu quero dizer para você que tudo que nós sofremos ao longo da vida gera em nós um comportamento que se baseia em nossos traumas. Então, vamos fazer o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, aquele pois que está em Cristo Jesus. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai nos fazer andar em conformidade com a mente de Deus. E depois ele vai fazer o quê? Nos guiar. E por último ele vai fazer o quê? Ele vai confirmar a nossa filiação. Romanos 8,14. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Conclusão. Se veja, reconheça e mude. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, fala que Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, e os serafins em volta do trono cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ele fez o quê? Se viu. Eu sou pecador, homem de lábios impuros, eu vou morrer. Então ele se viu, ele reconheceu seu estado, e em seguida ele foi mudado. Isaías viu quem Deus era. Eu quero dizer para você uma coisa. Lembra lá de Mateus? Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falam que você é profeta, outros falam... Aí, e vocês? Quem fala que eu sou? Pedro falou o quê? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus falou o quê? Bem-aventurado Pedro. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Espírito, foi meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que Jesus falou aquilo? É simples. Quando você tem a revelação certa de quem Deus é, Ele revela quem você é. Quando você tem a revelação certa, o pensamento certo sobre Deus, você passa a ter o pensamento certo sobre você. Sabe? Então Isaías viu quem Deus era, santo. Em seguida, ele viu quem ele era. Isaías era um pecador. Aí, algumas pessoas conseguem ver que estão indo de mal a pior, mas elas têm dificuldade de admitir isso. Ou, muitas admitem que estão indo de mal a pior, mas não mudam. O que precisa, então, para nós mudarmos? Vermos, reconhecermos e mudarmos. O mesmo que aconteceu com Isaías. E eu profetizo que está acontecendo com cada um aqui nesse estúdio, está acontecendo com cada um que está em casa, onde você estiver. A Bíblia fala que o Senhor mandou um serafim, Xaraf, aquele que queima, um ser de fogo, que trouxe uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. Naquele momento que o anjo tocou o lábio de Isaías e falou, veja, isso não purificou teus lábios apenas, isso purificou tua vida. Sabe o que significa isso? A partir do momento que foi tocado pelo fogo, Isaías passou a queimar. Porque nada resiste ao fogo. Essa mesa aqui é inflamável? É. Se ela pegar fogo, ela vira o quê?
fogo. Ela deixa de ser mesa e passa a ser fogo. Ou seja, o que o fogo toca, ele muda a estrutura. O que o fogo toca, ele muda a natureza. Hoje, Deus vai nos tocar com o fogo do altar. Amém. Glória a Deus. E Ele vai mudar quem nós somos. Amém. Por isso que a Bíblia diz que Ele transforma os seus ministros em labaredas de fogo. Sabe? Então, eu quero dizer para você o seguinte. Hoje, Deus vai mudar você. Vai mudar a mim por completo. Por causa do fogo do Espírito. E a nossa mente hoje vai ser purificada. Através da nossa mente mudada, nossos lábios mudarão. Nosso comportamento mudará. Nossa vida mudará. Eu quero declarar fogo de Deus sobre a sua vida, onde você estiver. Eu estou com as mãos erguidas. Eu quero declarar fogo de Deus sobre a sua vida. Eu quero um dia poder, pastores que estão me ouvindo, eu quero um dia poder ter a oportunidade de estar na sua igreja, ministrando essa palavra de forma mais detalhada, de forma mais, sabe, mais esmiuçada, para que nós possamos ver uma igreja inundada do fogo de Deus. Amém. Eu quero ter a oportunidade de trazer mais esclarecimento sobre essa palavra. Ela é mais ampla, mas o nosso tempo aqui, graças a Deus, foi muito bem aproveitado com os louvores também. Então eu queria dizer para você, pastor, você líder, tudo começa de você. Deus não começou queimando alguém do povo, Ele começou queimando um profeta, ou seja, um líder, uma voz profética no meio do povo. Então hoje eu quero declarar, pastor, você que está me ouvindo, líder, você que está me ouvindo, pai, você que é o sacerdote da sua casa, o fogo de Deus vai começar a queimar na sua família, na sua igreja, por você. Glória a Deus. Amém? Amém. Você que é cabeça de uma geração, filho mais velho, o fogo vai começar queimando sobre você. E eu quero declarar em nome de Jesus a libertação da uma mente fracassada. E hoje nós vamos declarar como Paulo disse, nada nos separará do amor de Cristo, porque nós somos mais que vencedores. Amém. Por Cristo Jesus. Glória a Amém? Deus. Assim eu quero agradecer muito a oportunidade me dada. Já estou me autoconvidando a voltar mais vezes. Amém, Tá? Jesus. Quero deixar Com aqui certeza. aberto, pastor, a oportunidade. Qualquer pastor que esteja nos ouvindo, que queira nos convidar para estar em sua igreja, nós vamos deixar um telefone aqui. Vou deixar o número da Raquel. A Raquel passa também o da Jussara. Você que é de Serra, Grande Vitória, né? Pode conversar com elas aqui, ver a possibilidade para que a gente possa estar na sua igreja. Né? Eu amo servir o povo de Deus. Quem me conhece sabe disso. E eu gosto de ser usado. Me chama para pregar sexta, sábado, domingo, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Eu quero valer a pena, fazer valer a pena o pouco mortadela que eu vou comer, né? Viu? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa palavra ela venha virar uma realidade na sua vida. Amém. Oh, Pai. Oh, Rabachuri Catarabás. Como é bom sentir Tua presença, Pai. Como é bom sentir o Senhor. Oh, Pai. Como é bom ouvir uma palavra, Senhor, que confronta de manhã, que nos levanta, faz a gente sacudir a poeira, faz a gente sair do baralho, faz a gente sair, Senhor, do quarto escuro. Senhor, faz a gente sair da condição de coitado, de vítimas, e entender que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu sei que hoje o Senhor está nos dando uma mente nova, mente de filhos. E filhos pensam como herdeiros. Herdeiros, Senhor, sabem o pai que tem. Por isso eu peço, Senhor, que ainda que o inimigo pense que tenha triunfado sobre algumas famílias, eu sei que o Senhor está trazendo restauração. Eu sei que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém, Jesus. Por mais que Satanás possa ter pensado que destruiu algumas igrejas, eu sei que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Oh Deus, por mais que Satanás possa ter pensado que destruiu o ministério desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que está nos ouvindo agora, eu sei que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu quero declarar em nome de Jesus, ainda que Satanás possa ter pensado que conseguiu destruir essa empresa, eu sei que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Glória a Deus. E eu quero declarar que eu pedi ao Senhor, com toda humildade, assim como fizesse com Isaías, manda um anjo do céu trazer fogo do altar e tocar os nossos lábios, purificar a nossa vida, Pai. Nos dá uma mente nova, uma mente em Cristo, a mente de Cristo. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que conserve em nós essa mente, para que nós possamos ter comportamento de filhos, príncipes e princesas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro depressão, eu declaro ansiedade, eu declaro abuso, trauma, eu declaro agora rejeição. Vocês dando espaço agora
Ao novo de Deus, a nova mente, ao novo coração vindo da parte de Deus para a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Graças Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Vai voltar sim, em nome do Senhor Jesus. A gente vai fazer o convite, né, para você estar com a gente aqui na Rádio Aviva FM. Eu quero agradecer a cada um de vocês que saiu da tua casa, a nossa irmã Raquel. Vai aumentar aí mais um dia na programação aí do Ministério Seik. E vai, tá? O menino acabou de falar para mim aqui que já vai gravar a vinheta do programa de vocês, a abertura e encerramento, né? Vai gravar isso daí para vocês, tá bom? E a gente vai depois sentar para conversar, bonitinho, né? Para todo mundo aí, porque a gente é impactante. Cada sábado que vocês estão aqui com a gente, eu fico assim, eu me arrepio no pé, a cabeça, que eu fico esperando o dia, né? Para falar do amor de Deus. Onde eu estava essa semana, eu não tive como vir para a rádio. E eu falei, Senhor, que saudade de fazer